começar o nosso programa já na linha conosco, o presidente do Senado, senador Eunício Oliveira. Senador, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Moreno. Eu quero agradecer o convite para participar desse que já é um dos principais programas da Rádio Brasileira. Apesar de ter entrado no ar apenas poucas semanas, né? É uma generosidade sua, senador. Senador, eu começo a entrevista já perguntando sobre essa pedra no sapato do governo Temer e que deve também, o senhor como presidente do Senado, deve trazer incômodos ao senhor. Renan Calheiros. Por que o Renan Calheiros assumiu essa posição de oposição ao governo Temer, hein, senador? O senhor que é amigo dele. Bom, primeiro, o senador Renan Calheiros é um homem que participa da vida pública brasileira há muitos anos, né? A colaboração dele para vários governos e em diversas posições que ocupou não pode ser desconsiderada. E são participações, né, que a gente cada vez faz raciocinando em termos de política. Talvez ele tenha feito os seus cálculos e se posiciona de acordo com as suas circunstâncias, né, políticas eleitorais. Não me cabe assim avaliar as posturas políticas adotadas pelo senador Renan Calheiros. Além disso, né, no Senado eu até hoje tive zero de problema com ele. Ele sabe, por aprendizado próprio, as responsabilidades do meu cargo, né, e os deveres que eu tenho que ter junto não apenas a ele, mas a outros 79 senadores que compõem aquela casa. Senador, assim desculpe. Pode continuar, desculpe. Pois é, assim como eu sei, né, que o senador Renan, nós trocamos de posição e sei que representar interesses da bancada também não é muito fácil. O PMDB, Moreno, você sabe, pois você é um especialista na história do partido. Você nasceu, né, o PMDB nasceu como uma frente democrática que abrigava diversas correntes políticas divergentes, inclusive o Grupo Autêntico, que eu aprendi a admirar lá na casa do pai de Andrade, mas que tinha um objetivo comum na época, que era derrubar a ditadura. Coisa que você sabe, você inclusive sabe, que ajudou muito ao nosso timoneiro, o nosso querido Ulisses Guimarães a fazer, que foi ajudar a derrubar a ditadura. Então, essa é uma característica, né, do PMDB de agregar forças divergentes, e continua sendo uma característica nossa ainda. Muitas vezes somos criticados, mas é assim mesmo, o PMDB entenda essa interpretação. Mas quero observar e salientar da verdade que o PMDB sempre, ao longo desses anos de governo, nunca deixou de votar a favor do Brasil quando estão em jogo questões fundamentais para a nossa população. Então eu acho que esse caso, né, de Renan, disputa, né, posições contrárias, o PMDB é um partido único e eu tenho certeza que no final vai votar com a coerência, porque nós sabemos que estão em jogo, né, projetos estruturantes, projetos de longo prazo, do interesse do Brasil. Então eu tenho convicção que o senador Renan Calheiros vai fazer essa reflexão e no final estaremos todos juntos votando numa posição na defesa do interesse do Brasil. Senador, eu não gosto de fulanizar, mas serei obrigado a fazê-lo para a seguinte pergunta que lhe faço nesse momento. Todos nós sabemos que o Senado tem dono. Durante anos, o revezamento Sarney-Renan, Sarney-Renan, e as pessoas citam os donos do Senado, Renan, Sarney, Jucá, entre outros. O senhor assumindo a presidência do Senado, o senhor, para quebrar essa coisa, esse sistema criado, muita coisa já mofando inclusive, o senhor deve estar tendo dificuldades para remover quadros inadequados, funcionários incompetentes, tudo porque o senhor já encontrou uma máquina ali já viciada. Não está tendo esse problema, senador? Olha, Moreno, todas as posições, né, de destaque que a gente assume, seja na área pública, seja na iniciativa privada, elas sempre têm obstáculos a serem, né, ultrapassados. Você sabe que, como você colocou, né, o Senado tinha esse posicionamento. Eu venho da Câmara, né? Eu era da turma na Câmara que era liderada por Michel Temer, e nós sempre disputamos internamente, dia desse presidente Sarney até
me questionou, que só você colocou que você era da turma da Câmara. Mas, presidente, era natural, nós éramos da turma da Câmara, tinha uma outra visão. Então eu sentei naquela cadeira por uma decisão política dos meus pares, né? Eu tive uma votação extremamente significativa de todos os partidos políticos, consegui conciliar, inclusive, ali, depois do impeachment, o Partido dos Trabalhadores, mas tem uma visão empresarial. E essa semana nós fazíamos uma reunião da mesa e as pessoas que participaram, os membros da casa que participaram, ficaram assim numa posição diferente. Olha, é a primeira reunião que a gente participa, onde o presidente questiona cada item, quanto é que é o aluguel disso, quanto paga por isso, quanto é que tem de hora extra, vamos fazer banco de hora extra para evitar hora extras aqui em dias que não tem necessidade. Então é uma visão assim, que vem do mundo empresarial. Eu estou fora de empresa há muitos anos, mas eu fiz toda a minha história desde os 16 anos no mundo empresarial. Então a cabeça é um pouco diferente da cabeça de alguém que é fundamentalmente político. Então eu tenho tratado as coisas internas. Ontem, por exemplo, eu saí do Senado, era quase 11 horas da noite. Nós terminamos a sessão 2 da tarde, eu almocei, comi um lanche, pedi um lanche lá na própria sala e ficamos até 11 horas da noite reunindo com cada setor, né? Alterando, não precisa alterar, mudando, mostrando para as pessoas que tem um novo perfil a ser colocado dentro da casa. Ela tem que ser mais dinâmica, tem que ser voltada, né, para os interesses do país e não da corporação. Então é uma nova visão, obviamente sem detrimento daquilo que foi feito, algumas coisas com muita qualificação, mas muitas coisas, né, verdadeiramente positivas. Mas eu tenho um compromisso comigo mesmo, da minha história e com o país, de fazer a modernização da casa. Eu me comprometi a extinguir todas as comissões especiais onde o presidente é o príncipe, é a caneta do príncipe que vale. Então, já é uma coisa boa isso, né, presidente? Acabei com essa história, Moreno, da agenda chamada Agenda Brasil, que era uma agenda que não passava nas comissões técnicas. Então, todas as matérias, a não ser pela unanimidade da assinatura de líderes, elas passam nas comissões técnicas para serem debatidas. Então, é uma nova visão de começar no horário de 4 a 4h15 da tarde a ordem do dia e terminar às 7, 8 da noite, ou até mais tarde quando necessário. Mas a rotina, né, tem sido modificada porque é uma outra visão. Uma outra cabeça, né, senador? Uma outra cabeça, uma outra visão. E eu queria aproveitar, já que o senhor lembrou a sua condição de empresário e agora político, que o senhor fizesse uma rápida análise sobre a situação econômica do país. O senhor acha que, o senhor participa também dos que acreditam que o presidente Temer tem que mudar a política econômica? Olha, eu não vejo assim, porque, olha bem, nós todos sabemos que o presidente Temer assumiu o país numa condição difícil, né, sem o voto popular da rua diretamente a ele, mas numa chapa em que ele teve que assumir. E ele tem dito, e eu tenho conversado muito com o presidente Temer, e essa semana ele lá no encontro em São Paulo, ele usou uma expressão que eu gostei muito, que ele dizia, se não me falha a memória, o nosso Brasil voltou. E todos nós queremos que o Brasil volte a ser o Brasil que nós queremos, né? E o Brasil, graças a Deus, está voltando a ser observado pelos investidores internacionais. Eu recebi a semana passada o príncipe da Arábia Saudita, essa semana nós recebemos o rei da Suécia, que todos querendo discutir investimento do Brasil, com fundos internacionais que nós temos conversado, que têm nos procurado nessa nova visão de expectativa da economia, e a economia começa a reagir. Nós fizemos, tive o privilégio, vamos dizer, digamos assim, o privilégio ao mesmo tempo o desconforto de ter sido o relator do chamado projeto que deu teto aos gastos públicos no Brasil, né? Nós fizemos a missão, o dever de casa nessa questão de cortar gastos públicos, de dar um limite para isso. O Brasil não pode sair como saiu fazendo, gastando o que não tinha, achando que era um saco sem fundo, os recursos do governo federal, e nós estamos com o Brasil repleto de obras inacabadas. No meu Ceará, por exemplo,
chegaram a comprar até tatuzões por milhões e milhões de euros, coisa que só um estado no mundo fez isso. Fizeram obras como o aquário, que gastaram aqui, só do dinheiro suado do Estado, 200 milhões de reais, ainda falta mais 400 milhões. Fizeram um centro de convenções, que é maior do que a ANEMI em São Paulo e nunca funcionou. Fizeram um hospital lá em Sobral, com quase 1.000 leitos, que não existe nenhum hospital no Brasil com 1.000 leitos e não tem condições de funcionar. Então, fizeram aqui um centro olímpico, que nunca entrou uma criança nem um jovem ali, e gastaram quase R$1 bilhão. Isso é um escândalo, né? Saíram achando que dinheiro era fumaça, né? Que era muito fácil. Então, o presidente Michel, eu acredito que a economia voltou a crescer, a taxa de inflação ela está sendo derrubada. Nós temos recursos tanto do BNDES como no FNE e nos outros fundos para investimento interno na contrapartida. E nós fizemos essa semana passada a questão dos aeroportos, e 4 empresas internacionais entraram aqui para fazer a gestão desses aeroportos. Então, o Brasil começa a dar sinais para o mundo que a economia se recupera, e nós temos que trabalhar muito, e o Congresso está disposto a fazer isso. Eu estou disposto a contribuir com o Brasil ali naquela agenda atribulada, para que a gente possa, Moreno, tirar 13 milhões de brasileiros que estão nas ruas na busca de emprego, e uma leva de jovens que também entram cada dia para buscar o seu sustento com dignidade. Então esse é o grande desafio do presidente Michel. Eu acho que esse é o grande desafio do Congresso Nacional, e eu quero fazer essa agenda positiva de interesse do Brasil. Senador, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero lhe fazer a última pergunta, o seguinte: há um grupo de parlamentares, e o senhor está incluído neles até pela condição do seu cargo de presidente do Senado, que estão reunidos sob o comando do senador Aécio Neves para propor uma reforma política, mas esse grupo já nasce sob a suspeição de que a maioria dos senhores está, de certa forma, se não envolvida, pelo menos citada na Lava Jato. O que esperar de um grupo para fazer uma reforma política que leve em consideração um processo de limpeza do país, quando, repito, a maioria dos seus integrantes está envolvida na Lava Jato? Bom, primeiro eu quero te dizer que essa questão da Lava Jato, né, é algo que vai mudar, né, o paradigma do Brasil em relação às práticas eleitorais, né. Ela representou e representa uma mudança de práticas políticas, administrativas no Brasil, e ela vai ficar, né, na história do Brasil como uma mudança de paradigma em todos os aspectos, no mundo empresarial, no mundo político. E eu quero te dizer que muitas vezes delatores para sair da cadeia, criminosos que cometeram crimes, que roubaram dinheiro público, que superfaturaram obras, chega na frente de um procurador ou um juiz, e para sair da cadeia, para se livrar da cadeia, ele é capaz de contar qualquer história, de citar nomes importantes, para se livrar do processo na chamada delação premiada que nós fizemos do Congresso Nacional. Infelizmente, essa é uma luta permanente. A história mostra, né, que nós já tivemos a questão dos anões de orçamento, tivemos mensalão, e agora temos a Lava Jato, vivendo esse lamentável momento, né, de reparação dos costumes brasileiros. Eu, pessoalmente, tenho certeza do que eu fiz e do que eu não fiz. Repito sempre isso, Moreno, porque só o que posso fazer diante dos delatores é repetir e dizer que fiz, sei o que fiz e sei o que não fiz. Gente, como eu disse, né, que está contando histórias com E e não história com H, como eu saliento. Mas para se livrar, como eu disse, de crimes que cometeu, e que a justiça, eu espero que a justiça seja ágil, séria, né, nas suas apurações e conclusão. Eu tenho certeza que a justiça vai provar que muitos desses delatores mentiram para sair da cadeia, tirando, assim, atingindo reputações, e eu, sinceramente, isso me magoou profundamente quando fui citado por um delator em algo que está lá nos anais do Senado. É só
olhar, abrir a medida provisória 613 para ver se tem alguma participação nessa medida provisória feita pelo senador e líder à época, Eunício Oliveira. Então, senador, desculpe, eu tenho que... tranquilo, mas se eu dizer em relação à política, só em relação à reforma, nós não podemos ir para uma eleição nas mesmas condições que nós temos, com 30 partidos políticos e com mais 50 partidos já prontos a serem instalados no Brasil. Então, se nós não tivermos uma modificação na legislação eleitoral, e essa não foi uma iniciativa do senador Aécio Neves, essa é uma discussão que está sendo feita com o TSE, com o ministro Gilmar Mendes, ele fez um congresso internacional para debater os modelos de sistema, e nós temos no Brasil uma democracia. Não existe democracia sem política, não existe democracia sem político, e nós temos que mudar, já que, como eu disse, a Lava Jato é louvável porque muda costumes, tanto no mundo empresarial, no financeiro, como no mundo político. Acho que é a hora de se fazer às claras, à luz do dia, Moreno. Isso, senador. Olha, senador, infelizmente, para o Brasil. Infelizmente, o nosso tempo terminou. O senhor ficou me devendo uma série de questões que eu vou abusar da sua paciência outras vezes, pela importância do seu cargo, pela sua própria importância que o senhor exerce na política brasileira. Eu vou chamá-lo de novo para a gente conversar sobre fim do foro privilegiado, abuso de autoridades, reforma da Previdência e outros assuntos que deixamos de conversar hoje. Agradeço imensamente a sua participação e tenha uma boa tarde, senador. Eu que agradeço, Moreno, pela oportunidade de participar do seu programa. Estarei disponível outras vezes e dizer para a população e para todos os seus ouvintes, já são tantos, que o foro privilegiado foi pauta do senador Eunício Oliveira, que teve a prerrogativa ali de colocar, a pauta, e ela está em discussão para que o foro privilegiado possa ser extinto no Brasil.